E não teve jeito, o Vasco fez todo um auê pra esse jogo, quis jogar lá no Engenhão, quis jogar no Newton Santos, pra no fim, o rei dos clássicos decidir e dar mais uma vitória para o Flamengo. Falando um pouco desse jogo, primeiro tempo bem pegado, bem ruim ali em termos técnicos, né? O primeiro tempo bem abaixo, já começou cheio de cartão amarelo para os dois lados e jogadores do Vasco ali claramente bem pilhados por causa do último jogo, com certeza, e por tudo que aconteceu. Estão querendo ali mostrar para a torcida vontade, que eles iam brigar. Então já começou ali os primeiros 5 minutos, acho que já tinha 3 cartões amarelos aplicados. O Pulgar depois também acabou dando a resposta ali, deu um carrinho no Felipe Coutinho, ou seja, jogo muito pegado. Teve uma grande oportunidade por parte do Vasco, onde o Léo Ortiz tira uma bola ali praticamente dentro do gol. E o Flamengo, ao meu ver, no primeiro tempo não fez um bom primeiro tempo. Depois que passou esse período ali de faltas, de cartão amarelo, onde o jogo começou a ter um pouco mais de cara de futebol, né? Acho que o Flamengo teve algumas dificuldades, apesar de ter a maior porcentagem na posse de bola. O Flamengo tinha ali 65-35. Porém, foi até o Vasco que criou um pouco mais de oportunidade, mas também, tirando essa bem clara, onde o Léo Ortiz tira ali uma bola em cima da linha, praticamente dentro do gol, nada também além disso. E o Luiz Araújo entra ali pelo lado esquerdo. Ao meu ver, foi ali um erro que o Felipe Luiz cometeu. O Luiz Araújo ele não joga muito bem ali. E ele faz essa mudança para o segundo tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz faz essa mudança, puxa o Gonçalo Plata para o lado esquerdo e joga o Luiz Araújo lá para o lado direito. E ali começa a aparecer um pouco mais o futebol do Luiz Araújo. O Luiz Araújo coloca uma bola na trave. E no segundo tempo, eu achava que o Vasco viria tão pilhado quanto foi no primeiro tempo para o segundo tempo. Porque eu imaginei, falei, o cara ele vai ajustar ali algumas coisas. E o Vasco deve voltar ainda melhor do que jogou o primeiro tempo, né? E não, o Vasco voltou meio sonolento e com algumas mudanças táticas ali também que o Felipe Luiz fez na leitura que ele teve, o Flamengo voltou muito melhor. Além da posse de bola, como já tinha no primeiro tempo, o Flamengo voltou dominando o jogo, mas dominando, criando oportunidades também, como aconteceu com essa bola na trave que o Luiz Araújo perdeu. Teve um outro lance que ele perdeu um gol ali dentro da área, né? O Gonçalo Plata consegue roubar uma bola ali do João Vitor ali dentro da área, toca para dentro da área e aí o Luiz Araújo finaliza muito mal. Depois teve essa bola na trave. Então o Flamengo no segundo tempo assim foi muito bem e depois, né, com um chute ali espetacular do Bruno Henrique, o rei dos clássicos. O Bruno Henrique fez mais um gol. Vou até pegar alguns números aqui do Bruno Henrique em clássico, porque ele não é chamado de rei dos clássicos à toa. Tá aqui os números do Bruno Henrique contra Botafogo, contra Fluminense e contra, claro, o próprio Vasco, né? Ele tem 22 gols. Contra o Vasco são 10 gols, contra o Botafogo são 7 gols e contra o Fluminense são 5 gols. Não à toa, é apelidado aí de rei dos clássicos e hoje ele fez mais um gol, decidindo mais um jogo aí num clássico contra o Vasco, chutou ali, não deu pro Léo Jardim pegar a bola e foi mais um golaço do Bruno Henrique. E depois que o Flamengo fez esse gol, o Flamengo foi controlando ali a partida, né? Claramente controlando a partida, por ser um gramado sintético, para não forçar muito ali também os jogadores. E aí, o Flamengo já tinha a seu favor o empate nos 2 jogos. E com essa vitória, no segundo jogo, o Vasco vai ter que buscar pelo menos uma vitória aí com pelo menos 2 gols de diferença. Gostaria de pontuar aqui também sobre o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta fez uma partida bem abaixo. Bem abaixo. Aliás, o Arrascaeta ainda não deu start ainda nessa temporada. A gente sabe, ele tá voltando aos poucos, se recuperando de lesão. Então, tá tendo ali aquele ajuste nas minutagens dele, quando ele entra titular, mas não joga os 90 minutos, como aconteceu nessa partida de hoje. Então, a gente sabe que o Arrascaeta precisa mais... Acho que tá faltando um pouco mais ainda do Arrascaeta, sabe? No primeiro tempo, então, onde o Flamengo teve muita dificuldade, acho que faltou um pouco mais ali dele aparecer para fazer as jogadas, porque ele tem um passe diferente, ele tem um olhar diferente, ele é muito técnico. Então, onde estava aquele jogo ali pegado ali, acho que poderia ter aparecido um pouco mais o ataque ali do meio para frente. O Flamengo não estava funcionando, né? Com exceção ali do Wesley, que era uma
uma excelente alternativa ali pro Flamengo. O Gerson também, acho que foi muito bem. Mas o Plata, o Luiz Araújo, quando estava ainda pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique não estava chegando muito a bola nele, então não dá para falar muita coisa, né? E quando chegou, ele fez o gol. Então o Arrascaeta, acho que tá faltando ainda um pouco ele se apresentar, talvez esteja ainda se recuperando ainda fisicamente, talvez tenha que melhorar ainda fisicamente, porque o Flamengo precisa muito do Arrascaeta, porque ele é esse jogador, não é à toa, é o camisa 10 do time, né? Ele traz esse passe diferente, cria alternativas ali diferentes para o Flamengo, né? Então, o Flamengo consegue vencer, como eu disse. Pro segundo jogo, o Vasco vai ter que ganhar aí pelo menos 2 gols de diferença, né? E agora o segundo jogo é no Maracanã. O mando de campo será do Flamengo. E aí o Flamengo tem tudo para encaminhar a sua classificação para a final do Carioca. Eu tô pegando aqui porque depois que terminou o jogo, aí o Verratti foi dar a sua entrevista ali, né, pós-jogo, e aí eu vou falar aqui o que ele disse, abre aspas aí pro jogador, pro Verratti. Foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão de Wesley e o lance de Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. Olha, para um atacante falar sobre isso, né? O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. É sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa e para todos os outros times vê outra. A gente já sabe disso. Todo jogo contra eles é assim. A gente tem que brigar contra isso também. Boa, 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 boa. Vou chorar, Verratti, manda áudio. Pelo amor de Deus, né? O Verratti falar sobre lance de expulsão. Primeiro que ele fez aquele esparramo todo, acho que foi sim uma entrada forte do Wesley, foi sim uma entrada forte, ele fez aquele esparramo todo, a câmera ali focando ali na canela dele ali pra procurar a marca que ele tava falando que tava marcado e chorando e gritando, aí realmente tinha uma marca ali bem pequena ali na canela dele. Só que depois disso, alguns minutos depois, ele deu uma solada muito pior no Varela. Então se o Wesley era pra ter sido expulso, na opinião dele, ele também era pra ter sido expulso. Então, é isso que eu falo dessa hipocrisia de quem reclama muito de arbitragem, de quem coloca o resultado, praticamente que ele tá colocando o resultado de 1-0 na conta da arbitragem e na sorte do Bruno Henrique. Ele que é um cara, que é um atacante, que é um centroavante, falar disso. Sabe muito bem que o atacante ou o centroavante, ele tem que estar preparado para isso. E o Bruno Henrique teve ali a atitude de chutar o gol. Ah, mas o Bruno Henrique contou com a sorte. Porra, beleza, mas ele teve a atitude de chutar no gol e foi um belo chute. E aí ele falar... querer colocar na conta da arbitragem que o Flamengo venceu, porque é sempre assim contra o Vasco, é sempre assim a favor do Flamengo, é sempre assim contra o jogo contra o Flamengo. É sério, Verratti? Vai falar isso? Não vai falar do segundo tempo pífio que vocês fizeram? Vai colocar na conta do Vasco, vai colocar na conta da arbitragem de novo? Por isso que o Vasco não evolui. Porque enquanto o Vasco continuar procurando culpados para os seus problemas, para as suas derrotas, e não achar que é o grupo, ou que é o técnico, ou que há coisas para eles melhorarem, vai continuar nessa daí. Vai continuar nessa e vai continuar perdendo. Então é incrível ele falar isso, sendo que ele teve um lance muito pior do que o do Wesley, que já que o Wesley era pra ter sido expulso, ele também era pra ter sido expulso, né? Então ficar culpando, eu ia falar da hipocrisia de quem reclama da arbitragem, às vezes o quê? Olhar o erro que ele acha que foi um erro só contra o time dele. Mas aí ele não pontua. Inclusive o árbitro também teria que ter me expulsado, porque eu fiz um lance parecido ou até pior contra o jogador deles. Aí eles não falam, né? Então, baita hipocrisia, é o que eu falo. O Bruno Arleu, ele tentou conduzir o jogo ali de uma forma ali, eu não achei legal. Não achei legal. Achei que ele tava tão pilhado quanto os jogadores. Mas eu acho que ele até acertou no sentido de não ter expulsado nem o Wesley, nem o Verratti, porque eu acho que poderia ter atrapalhado muito o clássico. Mas se expulsasse ou o Wesley ou o Verratti, eu também não acharia absurdo. Porém, eu acho que dessa forma ele agiu bem. Só que ele também estava muito pilhado e depois teve faltas a favor do Flamengo. Teve uma falta muito clara no Bruno Henrique, no Arrascaeta, que ele não deu. E aí o Verratti não fala sobre isso. Então é o que eu gosto sempre de pontuar, gente. A nossa arbitragem é ruim. A arbitragem carioca, então, nem se fala. Então... há problemas na nossa arbitragem. Então não adianta vir com esse assunto, porque com eles é sempre assim, contra o Flamengo é sempre assim, porque isso pra mim é muito pequeno. Mas tá aí. O Vasco perdeu mais um jogo para o Flamengo. Eu queria achar aqui... eu tinha achado uns números aqui, mas agora eu não vou conseguir encontrar. Mas tá aí. O Vasco perdeu mais um jogo pro Flamengo.
O Flamengo venceu mais um clássico, deixa tudo muito bem encaminhado para a classificação para a final do Carioca. O Rei dos Clássicos decidiu e tá tudo normal no Rio de Janeiro. A verdade é essa, tudo normal no Rio de Janeiro. O Flamengo, como eu disse, não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo ali, mostrando ali que o Felipe Luiz fez uma excelente leitura do jogo, fez algumas substituições, fez algumas mudanças táticas e o Flamengo conseguiu vencer esse jogo. Então é isso. Quero pedir a você para deixar aí a sua opinião nos comentários. O que você acha dessa fala aí do Verratti? Já começou esse choro. Se você tá feliz aí com a vitória do Flamengo, deixa aí nos comentários, deixa seu like também, que é muito importante. E a sua inscrição, porque a sua inscrição aqui vai me ajudar a bater a meta. Você que não é inscrito, vai me ajudar a bater a meta aqui de 2.000 inscritos no canal. Então conto com a inscrição de vocês também e com essa moral. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!